E para finalizar essa aula, vamos retomar um pouquinho a questão do controle da contaminação microbiana. Ou seja, os diversos tipos de contaminantes microbianos que estão nesta coluna submetidos a diversos processos dentro de Muon, como é que eles se comportam? Então, vamos começar com a forma vegetativa das bactérias. Quando eu submeto um alimento a uma temperatura superior a 70 graus Celsius, eu elimino essas bactérias, quaisquer que sejam elas, né, patogênicas ou não. Quando eu submeto a higienização, higienização implica em lavar e desinfetar, eu tanto elimino alguns tipos como eu reduzo outros. E na refrigeração ou no congelamento, eu previno a multiplicação, porque ela ficará mais lenta, muito mais lenta, mas o micro-organismo continua vivo. Quando eu penso nos esporos das bactérias, eu tenho um problema muito sério. Por quê? Porque cozinhar não elimina esses esporos, né? Esses esporos estão lá na sua proteção, né? Mantendo o DNA do micro-organismo na sua proteção e a temperatura não afeta. Quando eu coloco em refrigeração e congelamento, eu previno, por quê? Porque nessa situação eu não vou ter a modificação destes esporos se transformando de novo numa bactéria em forma vegetativa. Então, até baixa temperatura previne isso, ok? E as questões de higienização podem eliminar alguns tipos de esporos e reduzir a quantidade também. Então, também é interessante. Muito bem, toxinas de bactéria de maneira geral. Tudo é ineficaz para as toxinas de bactéria. Eu posso guardar na geladeira, no freezer, posso cozinhar e posso higienizar e eu não elimino essas toxinas. Então, por isso, o fundamental é não permitir a proliferação delas no alimento e, portanto, garantir que em todas as etapas do processo o binômio tempo-temperatura seja respeitado. Quando eu falo em toxina de bactéria, eu tenho que falar a parte do botox, né, da toxina botulínica, porque ela tem um comportamento diferente das outras toxinas quando ela é submetida ao calor, numa temperatura superior a 70 graus. Com 10 minutos de fervura, mais ou menos, esta toxina botulínica é desativada, né? Ela perde a eficiência, é eliminada. E aí qualquer outro processo é ineficaz contra ela, mas o uso da temperatura é bastante efetivo. Com relação aos fungos, que são representados pelos bolores e as leveduras. Então, se eu submeto o alimento à cocção, eu elimino bolores e leveduras. Cabe ressaltar aqui que eles podem ter produzido também toxinas, que são as micotoxinas, que a gente viu na aula de principais micro-organismos, né? E essas micotoxinas não são eliminadas na cocção, mas os fungos em si são. Refrigeração e congelamento não mudam nada na vida deles, né? Não tem nenhuma eficácia. E um bom processo de higiene pode eliminar ou reduzir a quantidade deles. Com relação aos vírus, temperatura elimina vírus, então cozinhar um alimento elimina. Refrigeração e congelamento é absolutamente ineficaz. E processos de higienização adequado também eliminam ou reduzem. Parasitos. As larvas dos parasitos, elas são eliminadas na cocção. A refrigeração não faz nenhuma ação sobre elas. O congelamento elimina
e bons processos de higienização eliminam ou reduzem. E os ovos desses parasitos são eliminados na cocção. A geladeira e o freezer não fazem a menor diferença para eles, e bons processos de higienização pode eliminá-los ou reduzi-los. Então, o que eu gosto de salientar aqui é que a cocção é um excelente processo, que vocês veem que para a maioria das coisas ela tem a ação de eliminar efetivamente, a não ser os esporos de bactéria. E volto a lembrar, o uso do binômio tempo e temperatura durante todo o processo de alimentação, processo de produção de refeição é o ideal para a gente garantir a qualidade do alimento, porque algumas soluções, alguns processos não oferecem solução para alguns tipos de contaminação.